Sérgio Pérez finalmente deu a versão mais direta e transparente sobre o que realmente significa dividir garagem com Max Verstappen na Red Bull. E o impacto de suas frases soou como um terremoto no paddock. Não era despeito de alguém dispensado, nem uma tentativa dramática de rearrumar a própria trajetória. Foi um diagnóstico frio, calculado e surpreendentemente revelador a respeito de um modelo que, segundo Pérez, jamais buscou equilíbrio real. Quando afirmou que ser o parceiro de Verstappen é o papel mais complicado da Fórmula 1, Pérez fez mais do que relatar uma experiência pessoal. Ele destravou um pedaço da verdade interna sobre uma das estruturas mais dominantes da história recente do esporte. O que torna a fala tão perturbadora não é a agressividade, mas a precisão. Pérez não coloca em dúvida a genialidade, a velocidade ou a legitimidade de Verstappen como multicampeão. Em vez disso, escancara algo muito mais desconfortável: a noção de que toda a engrenagem foi desenhada desde o nascimento para girar em torno de apenas um piloto. Ele diz que essa percepção não surgiu gradualmente, ela foi declarada de imediato na primeira conversa com Christian Horner, quando teria ouvido que o projeto Red Bull existia primordialmente para Max Verstappen. Essa confissão muda tudo. Pérez não entrou em uma equipe de 2 carros com competição interna estimulada. Assumiu um papel dentro de uma hierarquia em que um piloto dita a rota, o desenvolvimento e o destino. 2 carros alinham porque o regulamento exige, mas somente um molda o DNA. Pérez aceitou esse terreno conscientemente, acreditando que ainda poderia contribuir e prosperar. E no começo parecia possível. Vieram vitórias, pódios e desempenhos que ajudaram a decidir títulos. Só sua atuação em Abu Dhabi 2021 segue como uma das mais marcantes ações coletivas da F1 moderna. Mas, por trás dos arcos títulos, Pérez descreve um mundo no qual seu rendimento jamais foi medido por si. Cada volta, cada corrida, cada resultado era visto através do prisma Verstappen. Ele explica que o paradoxo de sua passagem é que não havia cenário neutro. Superar Max não era triunfo, era interferência. Rompia o equilíbrio que sustentava o sistema. Ser mais lento, por outro lado, confirmava a ordem natural. Nos 2 casos, sua posição não se solidificava, se abalava. É aí que mora a armadilha mental. Pérez descreve um cockpit onde o sucesso desconforta e a derrota reforça o destino, eliminando qualquer oportunidade de evolução orgânica. Isso importa porque pilotos trabalham com ciclos de confiança. Clareza gera coragem, coragem gera velocidade. Pérez insinua que na Red Bull esse ciclo estava quebrado. Seu desempenho não era lido como velocidade absoluta, mas em relação direta a Verstappen, independentemente da pista, do acerto ou do comportamento do carro. O argumento técnico ganha maior peso quando ele menciona o início de 2022. O RB18 começou acima do peso e com tendência de dianteira carregada. Em carros de efeito solo, isso muda tudo. Mais estabilidade na entrada, frenagens mais controladas e menos sustos na traseira. Para um piloto que prospera com previsibilidade, isso se encaixa como luva. Pela primeira vez, Pérez pilotou por instinto e não por reação. Quando um piloto entra em curva confiando que a traseira segura, ele freia mais tarde, vira mais rápido e poupa pneus sem esforço. Pérez diz ter chegado aos fins de semana sabendo que podia lutar, não porque se sentia indestrutível, mas porque a ferramenta o amparava. Sua afirmação de ser tão rápido quanto Verstappen no simulador nem é extraordinária por si só. Simuladores exageram sensações e removem risco. O que importa é o que veio depois. Pérez acreditava ter encontrado uma base sobre a qual construir. A equipe seguiu outro rumo. As atualizações tornaram o carro mais arisco na frente, mais agressivo na rotação e com janela operacional mínima. Isso casa perfeitamente com o estilo de Verstappen. Max não só tolera a instabilidade, ele a transforma em velocidade. O mesmo traço que o catapulta destrói pilotos que dependem de progressividade. Para Pérez, o carro deixou de conversar com seu instinto. Cada curva passou a exigir cálculo, correção e sobrevivência. Nessa transição, décimos evaporam em blocos. A repetição desse padrão em 2023 amplifica sua denúncia.
Bom início, seguido de queda repentina após ponto de mudança no desenvolvimento, sugere viés estrutural, não coincidência. Pérez descreve uma queda tão vertiginosa que esforço, treino e experimentos deixaram de surtir efeito. O carro deixava de falar. Quando o carro para de avisar o que vai fazer, a confiança morre. É nesse trecho que o relato fica mais desconfortável. Pérez rejeita abertamente a teoria de que falhou por falta de motivação ou força mental. Ele aponta para a incompatibilidade entre piloto e filosofia de desenvolvimento. Em linguagem da F1, isso é acusação pesada. Implica que o segundo assento não sofre por execução, mas por intenção. A entrada de Helmut Marko no episódio reforça esse quadro. O fato de a direção financiar psicólogo de elite sinaliza que a organização partiu do pressuposto de que o problema era o piloto, não o carro. Pérez aceita o apoio, mas traça um limite. Nenhum ajuste mental corrige uma traseira volátil a 300 km por hora. Ele recorda um princípio básico. Confiança não é crença, é resposta física do carro. Se o piloto sente dúvida, o cérebro freia, e esse recuo microscópico destrói tempos de volta. O que Pérez revela é a natureza brutal da vaga ao lado de Verstappen. Não se trata de ser mais lento, é sobre existir dentro de um carro construído para um outlier, com margem zero para adaptação e com cultura que elimina a divergência. Foi assim com Gasly, com Albon e agora com Pérez. Não por incapacidade, mas porque a referência nunca se move. O tempo em que Pérez fala só fortalece sua credibilidade. Ele não briga por renovação, não tenta salvar contrato. Seu destino mudou. Em Cadillac, ele fará parte de um projeto em formação. Não precisará encaixar-se num já moldado. Essa liberdade remove o incentivo para exageros. Essa mudança representa uma reinicialização filosófica. Em vez de entrar numa máquina pronta, Pérez ajudará a escrever o código-fonte. Suas cicatrizes viram patrimônio. Ele sabe o que acontece quando o foco estreita além do saudável. O depoimento também desmonta um mito antigo, o de que domínio significa serenidade interna. A Red Bull conquistou demais para que ruídos fossem ouvidos. Vencer era a anestesia contra perguntas difíceis. Pérez alerta que a dominância pode ser eficiente e frágil ao mesmo tempo. Um sistema perfeito para um piloto pode quebrar quando o vento muda. Ele tampouco se coloca como mártir, assume erros, admite maus momentos e reconhece quando a confiança sumiu. Essa honestidade dá peso à mensagem. Não é proteção de reputação, é explicação de contexto. Para Red Bull, essa narrativa é indigesta porque se encaixa em evidências públicas. Performance de segundo assento virou padrão, não exceção. Seu modelo de altíssimo sucesso pode ser simultaneamente restritivo e dependente de uma figura única. Nada disso reduz o brilho de Verstappen. Pelo contrário, reforça sua singularidade. O carro rende porque foi moldado para ele, e ele tem talento para extrair cada centímetro desse molde. Mas Pérez deixa uma pergunta ecoando. O quanto desse império depende exclusivamente dessa equação? No fim, Sérgio Pérez não atingiu Verstappen com acusações pessoais. Ele levantou o tapete e mostrou o preço real de correr ao lado dele. Pago em tempo, confiança, identidade e carreira. E enquanto a F1 se move para um ciclo de novas montadoras, talvez suas palavras deixem de ser polêmica e se tornem aviso.